já está em nosso estúdio o Dr. Cláudio Hesketh. Acertei agora, né, doutor? Hoje, dando o prazer de entrevistar, e nós vamos falar aí um pouco sobre a violência doméstica aqui em nosso estúdio. Vamos dar aqui o bom dia. Antes, a vinheta do Entenda Direito. Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Doutor Cláudio, muito bom dia. Obrigado por vir até a Estação Cultura FM falar sobre mais um tema. Esse programa que é junto com a FUMESC, onde o senhor também é professor. Então, muito obrigado. Me sinto honrado em poder fazer esse bate-papo com o senhor hoje aqui. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes da Estação Cultura FM, colegas da Faculdade de Direito. É um prazer retornar, né, a minha segunda oportunidade no programa. Espero que a gente possa ter momentos de reflexão sobre esse tema sério da violência doméstica e as particularidades da Lei Maria da Penha. Na comarca de Machado, a segunda vara da qual o senhor é juiz titular e responsável por todos os processos que envolvam a violência doméstica, o senhor é responsável por todos os processos hoje de Machado que tratam da violência doméstica, doutor? Sim. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele, mais especificamente no ano de 2016, ele estabeleceu no Estado uma competência privativa de algumas varas para julgar essas causas. Em Machado, foi editada a Resolução 824 de 2016, que atribuiu essa competência à segunda vara. De um modo geral, nas comarcas do mesmo porte, essa competência para as ações que envolvam violência doméstica cabe à segunda vara dessas comarcas. Eu havia até perguntado para o senhor ali fora do ar, isso é também para que seja agilizado os processos? Machado é uma cidade grande, com certeza o número de processos de violência doméstica também deve ter um certo volume e acredito eu que para que seja agilizado também esses processos? Sim, a finalidade da medida é justamente facilitar a uniformização no julgamento desses casos, porque atribuindo a um único magistrado, fica mais fácil de manter uma homogeneidade no tratamento dessas questões, mas não apenas o juiz, mas também os próprios servidores do Tribunal de Justiça que se especializam na matéria. Em tema de violência doméstica, doutor Cláudio, são comuns aqueles comentários: a mulher gosta de apanhar, ela está com ele porque quer. Como o senhor se posiciona diante desses comentários? Possivelmente, durante o julgamento, as pessoas também falam isso, e hoje também na sociedade as pessoas, mas apanha igual mulher de bandido. Como o senhor se posiciona em relação a isso? Essas frases, esses comentários, muitas vezes decorrentes desse histórico patriarcal, do machismo que ainda é muito impregnado na nossa sociedade, eles obviamente não contribuem para o esclarecimento e para o enfrentamento da violência de gênero. É óbvio que a vítima, a mulher, ela está nessa situação não porque goste de apanhar, porque queira apanhar ou porque isso seja uma coisa normal. Na maioria das vezes o que se identifica nos processos é uma dependência financeira em relação ao agressor, uma dependência emocional. Muitas vezes a vítima se mantém nesse relacionamento abusivo por causa dos filhos, por questões religiosas mesmo, e até mesmo por afeto, por amor ao agressor. No fundo, ela não quer a violência, ela quer o relacionamento, obviamente. Muitas vezes o agressor, o autor de uma violência doméstica, ele se defende alegando que apenas ameaçou a companheira. Esse argumento, ele é válido? Isso também, doutor, fazendo até uma segunda pergunta aqui. Acontece muito de que a pessoa que foi agredida, durante a audiência de instrução, às vezes ele não me ameaçou, ele não me bateu, ele somente ameaçou. Acontece muito isso?
Sim, é importante informar que a Lei Maria da Penha, ela trata das situações que caracterizam violência doméstica. E podemos citar aqui, obviamente é um rol extenso, mas a violência física, que é a mais comum, né, a agressão, a integridade física ou a saúde, mas também a violência psicológica, aquela violência que causa dano emocional, que consiste, né, no emprego de agressões geralmente verbais, né, e até comportamentos que diminuem a autoestima da vítima, além da violência sexual e mesmo a violência patrimonial, quando o agressor priva a vítima, né, de usufruir do produto do seu trabalho e mesmo do patrimônio da família. A violência moral, que é essa relacionada à ameaça, ela é relevante. Então, quando ocorre a ameaça, nós já estamos diante de uma situação séria que demanda a atuação do Estado. Quanto à segunda pergunta, né, por que muitas vezes, ao longo do processo, e mais especialmente na instrução e julgamento, a vítima ela não confirma aquelas informações que ela deu à autoridade policial, ao delegado de polícia, ou mesmo ao policial militar, logo na lavratura da ocorrência, porque não raro ela se tenta reconciliação com o seu agressor, e ela, por isso, busca minimizar as consequências, né, de uma eventual condenação para ele. Mas, obviamente, o juiz precisa ter a sensibilidade para saber dar o devido valor a essa retratação e no confronto com as demais provas dos autos chegar à conclusão se realmente o fato ocorreu ou não. Uma coisa que eu acho importante pontuar é que o fato da vítima se retratar na audiência, eventualmente até mentir, vamos colocar dessa forma, fazendo isso com o nítido propósito, né, de preservar o relacionamento ou de diminuir as consequências para o agressor, que muitas vezes é pai dos filhos dessa vítima. Então ela imagina que uma eventual condenação vá até significar uma ameaça ao sustento dos próprios filhos, enfim, não importa em reconhecer que houve algum tipo de denunciação caluniosa ou alguma infração penal por parte da vítima. Então isso quer dizer, doutor, mesmo havendo essa troca de informações, a vítima possivelmente não seja responsabilizada judicialmente por uma falsa comunicação de crime, suponhamos, né? Sim, inclusive porque o juiz ele tem condições de, no caso concreto, não dar o valor probante que se espera dessa retratação da vítima. Até mesmo se essa retratação não se exclui, obviamente, a possibilidade dessa retratação ser fruto também de algum tipo de coação, de algum tipo de ameaça. Nós estamos hoje com o professor e juiz aqui da 2ª Vara Criminal de Machado, o Dr. Cláudio Resquete. Doutor, quais as razões determinaram a elaboração da Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha? Bem, historicamente, né, os antecedentes históricos dessa lei estão relacionados a um caso de repercussão que envolveu a senhora Maria da Penha, daí o nome da lei. Ela foi vítima de violência doméstica, né, de violência de gênero, no início dos anos 80. Essa senhora ela sofreu 2 tentativas de homicídio, uma por disparo de arma de fogo, que lhe causou até sequelas que fizeram com que ela se tornasse paraplégica, e posteriormente ela ainda foi submetida a uma eletrocução, ou seja, ela foi submetida a um choque elétrico e uma tentativa de afogamento. A demora do sistema de justiça brasileiro em adotar as providências para punir o seu agressor levaram o Brasil a ser punido, a ser sancionado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E isso fez com que se apressasse, né, como uma resposta a essa situação de violência de gênero, de violência doméstica, a edição da Lei de Proteção, que é a Lei Maria da Penha. Quais são as principais características dessa lei, doutor? Importante ainda complementar, né, na resposta anterior, que em 2015, e a Lei Maria da Penha é uma lei de 2006, então veja bem, praticamente mais de uma década depois, nós ainda tínhamos índices que beiravam a taxa de 5 feminicídios por 100 mil habitantes no país. Isso colocava o Brasil na 5ª posição em relação ao cenário mundial. E essa necessidade de maior proteção jurídica para a mulher e de assegurar a igualdade material, né, entre o homem e a mulher. A Lei Maria da Penha, ela trabalha basicamente com 3 eixos, ou seja, com três
situações, né? Ela cuida da prevenção, né, que é, como em qualquer setor da vida, né, a medida mais eficaz é a prevenção, que significa que é preciso ensinar o agressor a não agir com violência, né, pois muitas vezes o agressor, ele também tem um histórico de violência na sua formação, na sua infância, ele está reproduzindo um padrão familiar, né, de supremacia masculina em relação à mulher e muitas vezes de tratar os conflitos com violência, né. E numa segunda vertente, a própria proteção da vítima, e essa é mais visível, né? As pessoas têm mais contato com a realidade em função das medidas protetivas, que por serem uma novidade, acabam tendo maior repercussão. Então, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, que são a separação de corpos, a proibição de aproximação do agressor, a proibição de contato entre eles. O juiz também pode, mesmo tendo competência criminal, definir provisoriamente questões de guarda, visitação e mesmo alimentos, de maneira a dar maior suporte financeiro para a vítima. E a desobediência dessas medidas acarreta a prisão preventiva do agressor como uma medida cautelar e também passou a caracterizar crime, um crime autônomo, a desobediência. E no terceiro momento, né, a terceira vertente, o terceiro eixo, a punição do agressor. Essas penas devem ser exemplares, né, porque a punição certa é que é a garantia, né, de aplicação da lei. E no atual cenário, eu entendo que as punições pelos crimes praticados em âmbito familiar de violência doméstica são muito brandas. Não raro, durante a instrução do processo, se o acusado estiver preso, a prisão cautelar já se aproxima muito da prisão pena que eventualmente ele iria receber numa eventual condenação. E isso é um problema jurídico, porque aquela cautelaridade começa a se tornar, não diria desnecessária, mas ela começa a se tornar desproporcional em relação a uma eventual punição. Dentro dessa resposta quanto à questão da punição do autor das agressões, para que a vítima obtenha as medidas protetivas, ela necessita concordar que o marido ou companheiro seja processado criminalmente. Existe aí, porque a partir do momento em que foi registrado o boletim de ocorrência de agressão, e mais uma pergunta também em cima disso, doutor, a ação ela é involuntária, né? Hoje a violência doméstica, a partir do momento em que foi registrado, ela independe da mulher, da ação da mulher levar o processo adiante? Sim, nós temos aí duas situações. Uma mais ou menos resolvida, que é essa segunda pergunta que você fez, Júlio, e a primeira que ainda é um pouco controversa entre, né, os estudiosos do tema, né, os professores e mesmo os profissionais, que é a medida protetiva, ela pode existir sem que haja uma ação penal correlata? Ou, por outras palavras, a vítima tem o direito de solicitar as medidas protetivas, ao mesmo tempo em que não quer que o seu agressor seja punido por um eventual crime de ameaça, por exemplo. Houve certo dissenso, mas o atual entendimento, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, eu até anotei aqui no recurso especial do Estado de Goiás, julgado em 2014, decidiu que a medida protetiva ela tem autonomia em relação à ação penal. Então é possível que haja a medida protetiva sem que haja, né, uma ação penal correlata. Obviamente, né, esse deferimento dessa medida protetiva ele tem que se dar com a obediência, né, do direito de defesa, né, do acusado, lá, do agressor, porque ela tem que obedecer ao devido processo legal. Mas a vítima ela não precisa ter essa preocupação de processar criminalmente o seu companheiro, marido, filho, irmão, enfim, e para obter a medida protetiva. Ela pode obtê-la de forma autônoma. E em relação à segunda pergunta, sim, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a lesão corporal de natureza leve, praticada em âmbito de violência doméstica, ela independe de representação. O que significa? Independe da vontade da vítima. A vítima passa a não ter disponibilidade sobre as providências legais que vão ser adotadas pela polícia, geralmente a polícia preventiva, a polícia militar, e posteriormente pelo delegado de polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Na sua condição, doutor, quais aqui em Machado, na nossa comarca, são frequentes os casos de violência doméstica?
Sim, nós temos um padrão de casos dessa natureza que não foge, né, do padrão, né, regional, enfim, que a gente considera elevado, porque sabe-se que existe o que se chama em direito penal de cifra negra, né, que são aqueles crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. E embora não haja estudos conclusivos sobre essa cifra negra, entende-se que ela geralmente é maior do que o número de casos que chegam ao conhecimento da autoridade. Então, por outras palavras, se eu tenho 100 casos de violência doméstica tramitando na minha vara, é razoável imaginar que mais de 100 ocorreram sem que esse fato chegue ao conhecimento, né, da autoridade. E isso nos leva também àquela primeira colocação sua de que, como a sociedade fala, briga de marido e mulher, não se mete a colher, enfim, e expressões correlatas, né? Esse tipo de entendimento não contribui em nada para a solução desse problema sério, né? Eu gostaria de citar aqui que na França houve uma campanha quanto a essa questão, e lá eles passaram o seguinte lema: na violência doméstica, ficar quieto é participar. Eu acho que essa visão ela é mais interessante, ou seja, a sociedade ela tem uma responsabilidade frente a essas situações, né, de violência doméstica e deve levar o conhecimento das autoridades para que tomem providência. Dr. Cláudio, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir até a Estação Cultura falar sobre violência doméstica, o tema de hoje, essa parceria entre a Rádio Estação Cultura e a Faculdade FUMESC de Direito. Então, gostaria de agradecer e deixar os microfones da Estação Cultura para suas considerações. Eu que gostaria de fazer o agradecimento, né? Na verdade, eu fico muito satisfeito de ter essa oportunidade, de ter esse canal. Agradeço também à Faculdade de Direito da FUMESC pela indicação, pela oportunidade. E dizer que é preciso rever esses conceitos, né, de entender que um relacionamento abusivo porque envolve o meu vizinho não tem nada a ver com isso, enfim, né, é preciso também que haja um incremento da rede de proteção à vítima de violência doméstica. É evidente que o problema não vai ser resolvido só nas instâncias dos tribunais, sobretudo é necessário que a rede de proteção que envolve assistente social, psicólogos, né, oportunidade, né, de incremento, né, nas opções de trabalho para as vítimas, enfim, inclusive o combate a certas doenças. O alcoolismo tem um papel muito importante nesse tipo de infração, e que isso possa ser feito para que dias melhores possam vir nesse tema. Me coloco à disposição para um eventual complemento, né, dessas questões. O assunto é complexo, envolve diversos desdobramentos que obviamente não foram possíveis de serem tratados aqui. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Cláudio Resquet, juiz da 2ª Vara da Comarca de Machado, e nós agradecemos aos nossos apoiadores: Construai Casa Nova, Oficina do Neném, Mario Calçados, Casa das Borrachas e Parafusos e Casa das Baterias. Voltamos já já.